no crédito que virou apoio para crescer de verdade. De tanto transformar dificuldade em oportunidade, o governo do Brasil deu uma virada na vida de milhões de famílias. E isso já virou história. É a virada na vida do povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Apoiadores culturais. Olá, meu povo, que alegria imensa ter a sua companhia aqui com a gente. Eu sou Letícia Galeano e está começando mais um Estação Musical, neste momento especial em que você reserva um tempinho para renovar suas forças e sentir a presença de Deus no coração. A TV Evangelizar preparou para você este programa, com clipes que falam de fé, de gratidão e do amor de Deus pela sua vida. E sem perder muito tempo, vamos curtir nossa primeira sequência de músicas que vão tocar lá no fundo do seu coração. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Quero conhecer, experimentar o teu poder, teu poder. Quero conhecer e experimentar o teu poder, teu poder. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Levante suas mãos. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Peça a ele, peça a ele. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Nós queremos. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem.
coração quer fogo, fogo do amor. Mais forte, clame a Ele. Meu coração quer fogo do amor. Nós queremos Deus. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Meu coração quer fogo, fogo do amor. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Espírito do vivo Deus, faz teu fogo arder em mim, como um dia ele ardeu em Pentecostes. Amigo Espírito Santo, fica comigo. Tu és o meu melhor amigo, Espírito de Deus. As ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Eu posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Porque tendes medo.
Eu falei que a primeira sequência do nosso programa ia tocar lá no fundo da alma e do seu coração? E olha, que o Estação Musical está só no início. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para você que está nos acompanhando aí de Fortaleza, no canal 21.1. Cidade onde acontece o maior evento católico do Brasil, o Evangelizar Fortaleza. E olha, meu povo, se tem uma coisa que a música católica faz, é trazer boa memória. Para mim, ela tem cheiro de casa, de família reunida e daquele amor compartilhado com quem a gente quer bem. É o tipo de canção que une todo mundo no mesmo propósito, onde a gente esquece os problemas e só sente a fé e a esperança. E para ilustrar tudo isso, vamos para mais uma sequência de clipes para você rezar com a sua família. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume, estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá, cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está, Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume, estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá, cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está, Pentecostes acontecerá. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá, cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está, Pentecostes
Pentecostes acontecerá. Preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. O programa está lindo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas é rapidinho. Não saia daí que a gente já volta. Olá, muito
muito boa tarde para você, amigo e amiga, você sintonizado em todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. Eu falo ao vivo, diretamente aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas, porque logo mais às 7 horas da noite tem o nosso pontapé inicial da nossa jornada de fé e de oração. São as 24 horas de oração na presença do Senhor, transmitida ao vivo diretamente aqui de Curitiba para todo o Brasil. E olha só como é que está o nosso santuário. O pessoal já está chegando, caravanas de todo o Brasil e todo o mundo. Caravanas do Paraguai, Argentina, tem caravanas aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, temos caravanas também de Sinop, Mato Grosso, Fortaleza, Rolândia. O pessoal está chegando aqui no santuário para acompanhar essa jornada de fé, 24 horas de oração na presença do Senhor. Mas logo mais às 2h30 da tarde, nós temos um momento muito especial aqui. É a terceira Romaria dos Líderes Mensageiros de Jesus das Santas Chagas, conduzida pelo Márcio Loz, o Padre Márcio Loz. Atividade aí com uma programação especial para quem é líder mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. E você é o nosso convidado especial para acompanhar esse momento de fé e devoção a Jesus das Santas Chagas e também acompanhar a Santa Missa conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti às 7 horas da noite, que dá esse pontapé inicial a essas 24 horas de oração diretamente aqui de Curitiba. E você e a sua família são os nossos convidados especiais para acompanhar e também orar junto com a gente nessas 24 horas de oração. Serão mensagens, pregações e também santas missas, além de adoração ao Santíssimo Sacramento, tudo ao vivo pela TV Evangelizar para todo o Brasil e também pelas rádios Evangelizar. Estarão presentes aqui com a gente Irmã Zélia, Padre Christian Shankar, Padre Cleberson Evangelista e também muitos convidados especiais. Se você é o nosso convidado especial, vem para cá, fique na TV Evangelizar com a gente nesse momento especial. Sabe aquele amigo que está sempre por perto, que te escuta, te entende e te faz sorrir? A gente quer ser assim para você. Aqui na TV Evangelizar, a gente chega devagarinho, entra na sua casa com respeito, com alegria e com o desejo sincero de fazer bem. Estamos aqui para lhe acompanhar nos dias bons e também naqueles em que o coração precisa de um pouco mais de fé. Para lhe arrancar um sorriso, para lhe inspirar, para rezar com você. Esse é o nosso propósito, levar alegria e devoção até o seu lar. Com a graça de Deus, ser um espaço feito de amor que acolhe. TV Evangelizar, mais do que uma emissora, uma presença amiga. No caminho da fé, nós te ajudamos a ter uma relação mais profunda com Deus. Louvai o Senhor por tudo. Diário Espiritual, um programa para refletir sobre a palavra de Deus, progredir na caminhada espiritual e colocar nossas preces diante do Santíssimo Sacramento. Eis o grande tesouro da nossa fé. Diário Espiritual, toda segunda, 11 da manhã, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta para o nosso último bloco do Estação Musical. E olha, eu quero agradecer a você que está comigo aqui desde a primeira música, vivendo toda essa emoção que só a música que vem de Deus traz. E vamos para mais uma sequência musical. Minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus.
esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, és Senhor. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já
sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Se você crê nisso, erga os seus braços e cante, vai! Acaso não sabes? Ai, ai, eu sou da Imaculada. Somos os seus filhos, mãe. Acaso não sabeis? E eis, tenho uma advogada. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe, do amor de mãe, do amor de mãe. E eu que já não sou mais órfão, sei o valor do colo de mamãe. Hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar.
poderia estar em mais nenhum outro lugar. Bem forte, vai! Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Solta sua voz, riqueza, vai! Riqueza eterna, pão da eternidade, excelso Rei, meu sumo bem. Riqueza eterna, pão da eternidade, excelso Rei, meu sumo bem. Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. Vai, vai, eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar. Eu deixo tudo pela tua presença. O meu tesouro é tua presença. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro só pra te seguir. Eu abro mão, vai! Eu abro mão de tudo. Lá no alto, vai! Só pra ti. Esqueço, vai! Esqueço o meu futuro só pra te seguir. A tua graça me basta. A tua graça me basta. É melhor do que a vida. A tua graça me basta. É melhor do que o pecado. A tua graça me basta. A tua graça me basta. É melhor do que a vida. A tua graça me basta. É melhor do que o pecado. E se foi Jesus, aquele dia no farol te pedindo um trocado, você pelo menos respondeu, disse um vai com Deus, ou fingiu que nem viu, de vidro fechado. E se foi Jesus, que te atendeu no caixa do mercado, por acaso você foi gentil, sorriu, ou só saiu sem nem dizer obrigado. E se era ele, entrando sem dar seta, ou preparando sua comida e atrasando na entrega, como você reagiu, o que você sentiu, me fala. Será que a gente não tá esquecendo de nada? Ainda tem muito de mim em mim, e eu preciso ter bem mais de ti. Não dá só pra dizer eu acredito, se eu não vivo de fato o que eu digo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão, se aos olhos de um irmão eu não ajo como Cristo? Ainda tem muito de mim em mim, e eu preciso ter bem mais de ti. Postar trecho da Bíblia é tão bonito, mas tenho que ser o evangelho vivo. Não vou dar conta de alcançar o Pai sem a mínima intenção de me parecer com o Filho. Oh, oh, oh. E se fosse ele entrando sem dar seta,
preparando sua comida e atrasando na entrega. Como você reagiu? O que você sentiu? Me fala. Será que a gente não tá esquecendo de nada? Ainda tem muito de mim em mim. E eu preciso ter bem mais de ti. Não dá só pra dizer eu acredito se eu não vivo de fato o que eu digo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão se aos olhos de um irmão eu não ajo como Cristo? Ainda tem muito de mim em mim. Eu preciso ter bem mais de ti. Postar trecho da Bíblia é tão bonito, mas tenho que ser o evangelho vivo. Não vou dar conta de alcançar o Pai sem a mínima intenção de me parecer com filho. A maior distância entre o céu e a terra talvez seja entre o que a gente acredita e o que a gente vive. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A gente ainda acha que amar é opcional e perdoar é uma escolha. A gente insiste no papo de que servir é para quem tem tempo, gentileza é luxo e que o outro é problema dos outros. Senhor, tira de mim o que me faz viver distante do seu amor. Quando o programa está bom, passa rápido, né? Chegamos ao fim de mais uma Estação Musical. Mas olha, não fique triste não, porque na próxima edição tem mais. Muito obrigada pela sua companhia. Que você tenha dias abençoados, cheios de alegria e repleto da graça de Deus. Fique ligado na sequência da programação da TV Evangelizar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Fique com Deus e até a próxima. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. A Poder de Deus, com Ironi Spuldaro, toda segunda, 1h30 da manhã. Apoiadores culturais. Que a paz esteja em seu lar. Uma noite de sono tranquila é essencial para a sua saúde. A Planeta Mag tem 15 anos cuidando do sono das famílias. Aqui, ninguém fica sem dormir bem por causa de orçamento. Facilitamos na parcelinha, com condições que respeitam você e o seu bolso. Receba nossa visita em casa, sem compromisso. Ligue agora, 3195-3195. Planeta Mag, cuidando do seu sono e da sua paz. Você não está ouvindo bem? Pede para as pessoas repetirem o que disseram. Aumenta muito o volume da TV para conseguir ouvir? Tem zumbido no ouvido? Esses podem ser sinais de perda auditiva. Não ignore esses sinais. Cuidar da audição é cuidar da sua qualidade de vida. Na Telesom, você pode fazer seu exame e teste auditivo sem compromisso, com atendimento especializado. E tem mais, os melhores preços da cidade. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Venha para a Telesom Curitiba e volte a ouvir bem. Agende agora seu teste auditivo. Telesom Curitiba, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 155, Centro. Telefone 41 3322 9797. WhatsApp 41 99821 9110. Que a paz esteja em seu lar. Uma noite de sono tranquila é essencial para a sua saúde. A Planeta Mag tem 15 anos cuidando do sono das famílias. Aqui, ninguém fica sem dormir bem por causa de orçamento. Facilitamos na parcelinha, com condições que respeitam você e o seu bolso. Receba nossa visita em casa, sem compromisso. Ligue agora, 3195-3195. Planeta Mag, cuidando do seu sono e da sua paz. Apoiadores culturais.
Mais uma vez, muito boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil, falando diretamente aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas em Curitiba, que já está repleto, porque daqui a pouquinho, logo mais às 7 horas da noite, começa a nossa 24 horas de oração na presença do Senhor, começando com a Santa Missa de abertura com o Padre Reginaldo Manzotti, tem pregação com a irmã Zélia na sequência, pregação com o Padre Everson Kloster, louvor e oração com a irmã Zélia e o Padre Kleberson Evangelista, a pregação com o Padre Kleberson, adoração e guarda do Santíssimo Sacramento com o Padre Jorge Fortunato às 11h30 da noite e um momento especial, Santa Missa e caminhada com o Santíssimo Sacramento com o Padre Reginaldo Manzotti à meia-noite. E a madrugada segue aí com uma programação pensada para a gente adorar o Senhor nessas 24 horas de oração que acontece hoje, a partir das 7 horas da noite. Logo mais, às 2h30 da tarde, começa um momento muito especial, que seria o nosso pontapé inicial dessa caminhada de fé nessas 24 horas. É a terceira romaria dos líderes mensageiros de Jesus das Santas Chagas e você é o nosso convidado especial para acompanhar esse momento daqui a pouquinho na TV Evangelizar. Olá, estamos começando o programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança. E o tema do nosso programa de hoje é um assunto que vem afetando milhares de crianças e adolescentes em todo o país. O excesso do uso de telas e como que isso pode impactar na saúde física e mental das nossas crianças. E para dividir esse momento comigo, estou aqui com a doutora Ana Leia, que é médica pediatra, integrante da equipe técnica aqui da Pastoral da Criança e líder voluntária. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigada pela presença. Para a gente começar a nossa conversa, então, eu queria que a doutora falasse sobre a influência do uso em excesso de telas e como que isso pode impactar no desenvolvimento das crianças. O uso excessivo e inadequado de telas pode impactar o desenvolvimento em vários aspectos, desde o aspecto físico até o aspecto emocional, o aspecto social. Então, se a gente falar da questão do aspecto físico, a gente vai falar de crianças que ganham peso em excesso, que são mais sedentárias, que podem adquirir problemas visuais pelo excesso de estímulo visual e de forma inadequada, problemas posturais. Se nós formos falar do aspecto emocional, a gente vai falar de crianças mais irritadiças, mais ansiosas, com mais chance de desenvolver déficit de atenção, depressão precocemente, transtornos de ansiedade, transtornos relacionados a aumento de dependências futuramente. Se nós formos falar do aspecto social, nós vamos falar de crianças com menos capacidade de tolerar frustrações, com menos capacidade de interagir, de se autorregular. A criança precisa de interação, precisa de convívio, precisa de estímulos ambientais para aprender o autocontrole e aprender a equilibrar suas emoções. A doutora tinha comentado sobre aspectos visuais. O que exatamente seriam aspectos visuais? A gente vai ter uma chance maior dessas crianças desenvolverem dificuldades visuais como miopia, ceratocones, alterações visuais relacionadas, às vezes, ao aumento da pressão ocular, dores de cabeça. E já que a gente está falando sobre essas influências, né? Eu particularmente tenho visto muito nas redes sociais e tem aparecido com muita frequência para mim, crianças que enquanto estão dormindo, elas têm uma espécie, não sei se seria a palavra certa, abstinência, né? Uhum. A criança, ela tá dormindo e ela sonha que ela tá rolando a tela. A que ponto precisa ser esse uso em excesso de telas para que chegue a esse nível de que a criança tenha uma abstinência, né? Porque não deixa de ser ali, ela tá dormindo e tá tendo aquela reação, né? Sim. Depende da faixa etária. Porém, estudos recentes, estudos europeus, já demonstram que a partir de 30 minutos de tela, a criança já sofre consequências negativas. Quanto mais nova a criança, piores as consequências. Por quê? Porque o cérebro está em pleno desenvolvimento nos primeiros 2, 3 anos. Então, a arquitetura cerebral ela se forma e se condensa
principalmente em todo ser humano nos primeiros 3 anos de vida. A partir daí, as redes neuronais elas vão se adaptando, se reestruturando. O ser humano é capaz de aprender a vida toda, porém, a fase de maior aprendizado, de maior formação cerebral, são esses primeiros 2, 3 anos. Por isso que quanto maior o tempo de tela nessa fase, piores as consequências, e ela pode sim sofrer abstinência, ela pode, por esse excesso de estimulação visual, auditiva, ter um prejuízo no seu desenvolvimento cerebral. Então vamos considerar que o cérebro de uma criança é como uma massinha de modelar. Quanto mais novo, mais você consegue criar caminhos, formar novas informações, novas habilidades. Conforme esse cérebro vai ficando mais velho, vai sendo mais difícil você recuperar aquilo que você já perdeu. A doutora comentou no início da sua fala, e já puxando o gancho para nossa próxima pergunta, o tempo mais ou menos adequado. Existe alguma recomendação para cada idade e até que ponto começa a ser prejudicial? Tá. Então vamos lá, olha só. Hoje nós temos uma recomendação oficial ainda pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o que ainda está valendo, que recomenda mais ou menos o seguinte: até os 2 anos é 0 telas, dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora de tela por dia, dos 5 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas, dos 11 aos 18 anos, de 2 a 3 horas de telas. Porém, até a Sociedade Brasileira de Pediatria já está revendo essas recomendações num documento mais recente, que é de, se não me engano, 2023, 2024, eles colocam que esse documento diz: primeira infância sem telas. Primeira infância sem telas, está na página 6 do documento, onde eles colocam que qualquer estímulo por telas na primeira infância, que seriam os primeiros 6 anos de vida dessa criança, vai levar um risco maior dela desenvolver dificuldades futuramente, sejam dificuldades emocionais, cognitivas, de aprendizado. E já que falando já desses sinais, né? Quais são os primeiros sinais de que as coisas não estão indo bem e que aquela criança está passando muito tempo na tela? Os pais, às vezes, que estão em casa, têm como identificar essas primeiras sinaizinhos que não apareciam? Sim, tem sinais. Alguns estudos, alguns debates científicos têm falado em abstinência por telas mesmo, você falou esse termo, e a gente tem usado esse termo na pediatria, porque a gente percebe que crianças que estão expostas muito tempo e precocemente, quando você retira a tela, elas ficam mais irritadas, elas têm distúrbios do sono pelo excesso de telas, e quando você retira a tela, elas ficam mais agressivas, mais impulsivas. Essa abstinência pode durar até 14 dias, porque o mecanismo de dependência é comportamental, mas é muito semelhante à dependência química. O mecanismo de ativação do sistema dopaminérgico, que é o sistema que gera prazer quando a criança está na tela, é o mesmo da dependência química. Então, quanto mais tempo essa criança vai ficando, mais tempo ela vai precisar para ter o mesmo prazer, e assim ela vai ficando dependente. Então, quando os pais começam a perceber que quando retira a tela a criança fica agressiva e irritada, ou distúrbios do sono, não dorme se não estiver na tela, ou começa a se isolar, começa a recusar atividades que antes ela fazia, ela não quer mais, não vai mais ler, não faz mais atividades manuais, não brinca mais. Pré-adolescentes e adolescentes que começam a se recusar a sair com a família, não querem mais sair, não querem mais encontrar os amigos, não querem mais ir a um passeio familiar. Então, esses são sinais sérios de que essa criança pode estar desenvolvendo dependência tecnológica, sim, essa criança e esse adolescente. E a partir desses sinais que os pais perceberam, como que eles podem estabelecer limites, né? Porque se a criança, adolescente já está apresentando esses sinais, quer dizer que alguma coisa já vem dando errado há algum tempo. Como resolver? Esse equilíbrio, né? Limites e permissividade, ele às vezes é difícil de se encontrar, você não ser permissível, ao mesmo tempo você estabelecer limites de forma carinhosa e amorosa. Mas esse é o ponto. Os pais têm que estabelecer limites de forma carinhosa e amorosa, e não adianta você achar que vai retirar a tela dessa criança sem dar nenhum tipo de contrapartida emocional, de afeto, que é responsabilidade dos pais para essa criança, não vai resolver. Então,
esse limite tem que ser dado com a participação dos pais. Você tem que colocar horário para a tela começar, horário para terminar, conteúdos que você verifique, que você fiscalize, os pais têm a obrigação de fiscalizar e participar, entender o que essas crianças estão acessando. E no lugar, oferecer atividades que mantenham a atenção e que despertem o interesse, habilidades, criatividade dessa criança. Então, quando você retira a tela, ao mesmo tempo você tem que oferecer outras atividades. Dança, atividade manual, pintura, conversa, diálogo, passeio. Então, se os pais acharem que é simplesmente retirar a tela, não vai dar certo. Eles têm que estar presentes nesse momento para darem atenção devida, porque a criança, para se desenvolver, ela precisa de interação. Ela precisa interagir com o pai, com o cuidador, conversar, explorar o ambiente. Se você retirar a tela, ela vai ficar mais agressiva e você vai gerar mais problema dentro de casa, né? Sim. E já que a gente já está falando um pouquinho dos adultos, né? Os adultos, eles são a principal referência daquela criança, daquele adolescente, né? As crianças se influenciam, elas agem como os pais, né? Qual que é o papel do adulto nesse momento de ser exemplo para a criança? Porque não adianta ele falar para, você não pode, mas tá ali, quando a criança chama para brincar, tá ali rolando a tela, né? Exatamente. Hoje, a gente tem um termo que tem se usado bastante, a gente fala de parentalidade distraída. Começou a se falar muito desse termo, porque os próprios pais estão distraídos nas telas e assim eles deixam os filhos ficarem. Então, o uso que o filho faz, o uso que a criança faz da tela é reflexo direto do uso que o pai e a mãe fazem. Então, isso é um fato. E agora nós temos a parentalidade indisponível. Não é só mais distraída, estão ficando indisponíveis para os seus filhos. Então, isso é algo muito sério que tem que ser discutido e conversado mesmo nas famílias, porque é reflexo direto. E você também líder voluntária da Pastoral da Criança. No seu dia a dia, falando um pouquinho mais da liderança, né? No dia a dia ali, de visita domiciliar, a celebração da vida, como que a doutora vê isso dentro da Pastoral da Criança e de que maneiras a Pastoral tem combatido esse caso? Hoje eu vejo o seguinte, se há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o maior problema da infância era a desnutrição, que levava ao aumento da mortalidade infantil, hoje eu acredito que o maior problema da infância seja o uso abusivo e a saúde emocional das crianças que vem se deteriorando, não somente das crianças, mas das famílias relacionadas ao uso abusivo das telas inadequado. E aí eu vejo que a ação do líder, hoje, ela tem que ter um olhar diferente para essa época que a gente está vivendo. O líder precisa, quando entra numa casa, avaliar não somente os aspectos nutricionais, de vacina, alimentares, de educação, mas aspectos emocionais, aspectos relacionados a como isso tem interferido dentro desse seio familiar. Porque a orientação dele precisa ser agora, a partir de agora, também em cima disso. Nossas crianças estão sofrendo muito mais por isso hoje. Os índices de depressão e ansiedade aumentaram vertiginosamente, principalmente entre os anos 2000 a 2021, que foi quando houve o boom da internet, principalmente a partir de 2010, quando vieram as redes sociais. Aumento de suicídios, que é um número aterrorizante. Se eu falar para você que o aumento do número de suicídios em crianças entre 10 e 14 anos nesse período, em meninas foi da ordem de 300%, em meninos de 170% a 200% o aumento. Então isso é muito sério. Então a ação do líder hoje precisa estar voltada para esse aspecto. E a gente sabe que em comunidades vulneráveis essa questão é muito mais complicada. Por quê? Porque se não há um ambiente adequado para se brincar, as famílias tendem a querer proteger os filhos, né? Se a comunidade for muito carente, tiver muita violência, e aí o celular acaba se transformando numa babá eletrônica, por exemplo. E por mais que a comunidade seja carente, você vê que nunca falta um aparelho digital, um dispositivo digital naquela casa. Sim. Muitas vezes você vê, numa família carente, você vê 2, 3 aparelhos. E sempre um deles está na mão de algumas crianças. Então isso é algo muito preocupante, porque enquanto
uma criança de um sistema socioeconômico, sociocultural mais privilegiado tem condições, às vezes, de compensar isso de outras maneiras, porque fazem esporte, porque tem aula de dança, tem aula de línguas. Crianças de comunidades carentes não têm esse outro lado que poderia compensar esse excesso, né? Perfeito. Se as tecnologias impactam diretamente a vida das nossas crianças, o meio de proteger elas também mudou. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o ECA Digital, essa lei que surgiu para proteger as nossas crianças em um ambiente digital. A gente volta já já. Até o próximo bloco. Tire o seu chapéu de palha do armário, porque vem aí o Circuito Junino de São José dos Pinhais. Festas de São João imperdíveis. Dia 28 de junho no bairro Guatupê e dia 5 de julho na Borda do Campo. Sempre a partir da 1 até às 6 da tarde. Muita música, pratos típicos juninos, quadrilhas, danças e atrações culturais para toda a família. Iha! Não deixe de participar. Realização Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Apoio TV Evangelizar e Rádio Clube FM. Apoiadores culturais. Você ainda perde tempo com o mercado? Trânsito, fila, carrinho cheio. A Dois Irmãos Kit Compra chegou para mudar isso. Uma solução simples, prática e pensada para facilitar a sua rotina. Kits completos, com produtos das melhores marcas, selecionados com cuidado para atender o dia a dia da sua casa. É simples, rápido e econômico. Zero filas, zero estresse, frete direto na sua porta. Com a Dois Irmãos, sua compra chega até você. Tudo organizado, tudo pronto, sem você precisar sair de casa. Você faz seu pedido de forma rápida, pelo site, telefone ou WhatsApp, e recebe tudo no conforto do celular, sem trânsito, sem filas e sem estresse. E o melhor, com pagamento facilitado, do jeito que cabe no seu bolso. Mais praticidade no seu dia, mais tranquilidade para sua família e mais tempo para viver. Dois Irmãos Kit Compra, seu mercado sem sair de casa. Peça agora e sinta a diferença. Que a paz esteja em seu lar. Uma noite de sono tranquila é essencial para a sua saúde. A Planeta Mag tem 15 anos cuidando do sono das famílias. Aqui, ninguém fica sem dormir bem por causa de orçamento. Facilitamos na parcelinha, com condições que respeitam você e o seu bolso. Receba nossa visita em casa, sem compromisso. Ligue agora, 3195-3195. Planeta Mag, cuidando do seu sono e da sua paz. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. Apoiadores culturais. A seguir, Terço das Santas Chagas. Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação. O tema do nosso programa de hoje, super importante, o excesso do uso de telas na primeira infância e na adolescência. Nesse bloco, a gente vai falar sobre o ECA Digital e como essa nova lei vai proteger as nossas crianças e adolescentes no ambiente digital. E para dividir esse momento comigo, estou aqui com a doutora Ana Leia, que é médica pediatra, integrante da equipe técnica e líder voluntária da Pastoral da Criança. Doutora, para a gente começar falando sobre o ECA Digital, o que é essa lei e qual que é a função dela? Tá, então, o ECA Digital nada mais é do que uma transposição do que já há no Estatuto da Criança e do Adolescente tradicional para o mundo da internet. Então, o que a gente vai ter a partir do ECA Digital é uma melhora na segurança, na proteção, na privacidade dessas crianças dentro do mundo digital.
através da criação de alguns regulamentos que as plataformas precisam cumprir para aumentar a segurança dessas crianças. A doutora falou sobre esses novos regulamentos, né? Quais são as principais mudanças com essa nova lei? Tá. Bom, vamos falar algumas, né? Entre as principais, a gente tem uma fiscalização maior com relação à declaração de idade dentro das plataformas. Não é somente agora autodeclarar a idade, então precisa haver uma fiscalização maior sobre isso. Isso é responsabilidade da plataforma, criar meios para se fiscalizar isso. A fiscalização de atos ou comportamentos na rede que possam ser suspeitos de abuso, de violência, de aliciamento e, além de fiscalizar, denunciar, isso também passa a ser obrigação das plataformas. Um controle maior sobre anúncios para crianças, que também não é mais permitido, crianças receberem anúncios e publicidade, propaganda, coleta de dados de crianças. O perfil de crianças tem que ser privado e a criação de ferramentas de uso fácil pelos pais. Pois hoje as ferramentas são complexas e muitos dos pais, principalmente nas áreas vulneráveis, têm dificuldades. Pessoas que têm, às vezes, 2, 3 vínculos empregatícios, não têm tempo para fazer esse tipo de fiscalização. Então a responsabilidade estava toda em cima da família, toda em cima dos pais, e o ECA veio para tirar esse peso somente da família. Então a família tem uma responsabilidade, porém agora tornou-se lei que as plataformas precisam ser responsabilizadas também. Perfeito. A doutora falou agora sobre essas ferramentas para que elas facilitem o olhar dos pais nesses casos do uso de tela, né? Qual que é a importância dos pais acompanharem de perto, né? Fora essas plataformas essas ferramentas que auxiliam esse cuidado, qual que é a importância de se manter atento ao que o seu filho está vendo ali no dia a dia? Olha, a internet é um ambiente hostil e um ambiente muito persuasivo. É um ambiente em que as crianças não têm meios emocionais e cognitivos para filtrar aquilo que recebem. Os pais precisam estar atentos a isso. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo comum nos dias de hoje. A gente tem uma plataforma de jogos, de games, que com mais de 140 milhões de usuários, que se chama Roblox. E através dessa plataforma, pessoas interagem, crianças interagem, não há um controle muito adequado dentro dela. E a maior parte dos casos de aliciamento e abuso digital começa nessa plataforma, onde os abusadores aliciam as crianças e levam para outras plataformas. Então, 90% dos casos de abusos que acontecem, segundo o Núcleo de Investigação de Crimes da Internet, começam no Roblox, onde essas crianças são levadas para outras plataformas e ali elas sofrem chantagens, são obrigadas a fornecer fotos muitas vezes sem roupa, são chantageadas. É uma plataforma muito conhecida pelos pais, que muitas vezes acreditam que é inocente, não oferece risco, mas oferece risco. A gente tem visto que oferece sim, até pelos conteúdos. São conteúdos que incitam, que estimulam violência, suicídio inclusive, agressividade. Então é um ambiente em que os pais precisam estar presentes e fiscalizando. Assim como você não permite que seu filho ande sozinho na rua, vá para um parque de diversões sozinho e fique sem proteção nenhuma, você não vai permitir que ele fique sozinho dentro de uma plataforma digital. Perfeito. Correndo esses riscos, né? E quando a gente fala sobre esses cuidados, né, enfim, o olhar dos pais, quando a sociedade ela cria essas leis e regras mais firmes dentro desse ambiente digital, o que isso representa para as famílias, né? A doutora já comentou anteriormente sobre que sai um pouco o peso da família, né? O que isso representa com essas novas leis, né? Olha, hoje isso representa uma segurança a mais, representa o fato de que antes era impossível as famílias lutarem com as plataformas, porque o algoritmo ele é muito inteligente e persuasivo, como a gente já comentou. Essas famílias não tinham como driblar esses algoritmos, era muito difícil, e hoje, por uma questão que também virou lei, que é uma segurança por padrão, que se chama,
que é obrigatório que as plataformas tenham já nelas mecanismos de proteção à criança que não dependam dos pais ativarem algum tipo de configuração para protegê-las. Então esse foi um grande ganho. Então, fazendo uma analogia, assim como quando você entra num carro, é obrigatório que haja um cinto de segurança para a sua segurança, porque vai oferecer menos riscos para você, para sua integridade física. Agora as plataformas precisam oferecer padrões de segurança em que não dependa dos pais para configurarem e instalarem. Então esse foi um grande ganho que vai melhorar muito para as famílias. E na sua avaliação, assim, como líder também da Pastoral da Criança, e a gente já tem falado bastante sobre isso nesse nosso programa, por que não basta responsabilizar só apenas as famílias, né? Qual que é o papel dessas plataformas diante desses inúmeros casos que vêm acontecendo? Assim, é como a gente falou agora, né? É muito difícil para a família arcar sozinha com essa responsabilidade, até porque muitos não têm entendimento de como funciona um aplicativo. A maioria das famílias, dos pais, principalmente das áreas vulneráveis, não tem entendimento nem conhecimento para entender como limitar o uso pelo filho, como instalar uma ferramenta de controle. Então isso dificultava muito essa questão que nós batíamos muito na tecla, que os pais tinham que vigiar, tinham que controlar, mas como controlar dentro de uma plataforma sem controle nenhum, sem nenhum tipo de lei que a limitasse, que a obrigasse a oferecer ferramentas para facilitar para os pais? É muito difícil. Então, a partir de agora, a gente tem essa facilidade, a gente tem isso é lei a partir de agora, a plataforma precisa arcar com essa responsabilidade, as empresas, inclusive as empresas precisam ter representantes legais dentro dos países onde elas estão, isso também é um ganho, mas não tira dos pais também a sua parte de responsabilidade. Os pais precisam ter consciência de que precisam continuar vigilantes, participativos, conhecer o ambiente em que seus filhos estão, principalmente o ambiente digital. Tá jogando, você tem que jogar junto, você tem que entender que jogo é esse, como é que funciona, o que esse jogo está ensinando, o que ele não está ensinando. Isso é muito importante ainda, entender que as crianças têm direito à privacidade. Então, o hábito que os pais, as famílias têm de tirarem fotos o tempo todo e postarem das crianças, às vezes numa situação inocente para eles, numa piscina, numa praia, mas que são meios por onde criminosos acessam e conseguem essas fotos para fazerem um uso inadequado, para fazer exploração sexual de imagem, né? Então os pais precisam ter essa noção também. A gente tem falado durante o programa, né, sobre como essa responsabilidade sai dos ombros dos pais, mas é importante que o pessoal que está acompanhando a gente em casa saiba que ainda é necessário continuar acompanhando e reforçando essa vigilância em cima das crianças, né? Agora, pensando um pouquinho mais a longo prazo, assim, na vida dessa criança que já está passando por essa situação, quais prejuízos, por assim dizer, essa criança vai ter quando adulto, né? A doutora falou, achei um termo super legal, que o cérebro da criança é como se fosse uma massinha, né? E se você está ali moldando de uma forma, quais são os riscos daqui a alguns anos para essa criança? Olha, o que a gente tem mais observado são crianças com mais facilidade para desenvolver depressão, transtornos psiquiátricos relacionados a anorexia, transtornos alimentares, como anorexia, bulimia. Então, o aumento do número de casos de bulimia e anorexia, principalmente de meninas, porque pela comparação social, que é muito precoce, essas meninas não têm filtro. Então, que mais? Transtornos psiquiátricos relacionados ao aumento de dependência química. Então, ao mesmo tempo em que nós temos a dependência comportamental relacionada ao excesso de uso da tela pelo tempo e conteúdos inadequados, isso vai se refletir num aumento da chance de desenvolver dependência química futuramente. Por quê? Porque há uma região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele só termina de se desenvolver por volta dos 23 anos. Então, quando nós expomos essa criança, esse adolescente, a um excesso de telas, excesso de estímulos, álcool precocemente,
esse córtex não terminou de se desenvolver. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal é a área da tomada de decisões. É a área do nosso cérebro que nos ajuda a controlar a impulsividade, a tomar decisões acertadas e assertivas. Quando a gente interfere no desenvolvimento dessa área cerebral, e como é que nós interferimos hoje em dia? Hoje em dia, a maneira mais comum é pelo excesso de uso de telas games, redes sociais pelas meninas, uso de álcool precocemente. Esses jovens terão maior tendência a desenvolver dependências químicas por álcool, drogas, mais chances de desenvolver transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade. Então, é algo muito sério, uma semente muito perigosa, que se nós não tomarmos cuidados, a gente começa a plantar desde novinho e ela vai crescendo, vai se desenvolver de forma nociva na idade adulta, na adolescência, na juventude. Perfeito. Então, eu até queria completar que não é que a internet seja ruim, não é isso. Nós temos uma forma boa de se utilizar, nós estamos aqui pela rede social, né? Nós usamos a rede social para conseguir informações o mais rápido possível, para aprender, para se desenvolver, porém o uso que as crianças e os adolescentes fazem não é voltado para isso. E eles não sabem se autorregular e não têm o controle. Então, é por isso que precisa haver limites de idade e limites de conteúdo. Perfeito. Muito obrigada, doutora Analéia, pela sua participação no programa de hoje. Acho que foi muito esclarecedor para todos nós aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. A gente sabe que a internet, ela faz parte do nosso dia a dia, mas é muito importante que a gente tenha um equilíbrio no nosso dia a dia. E é importante a gente entender como que isso pode ser prejudicial para nós, adultos, e para as crianças, né? Então, muito obrigada pela sua presença. A gente espera semana que vem. Até mais! Ele chega de mansinho, como quem sussurra ao ouvido que é hora de desacelerar. Traz consigo o frio que convida ao abrigo e torna o calor do lar ainda mais necessário. Faz a gente buscar o aconchego de um cobertor, o vapor que sobe de uma xícara de chá. Os dias se encurtam, como se o tempo também sentisse necessidade de repouso. É inverno, tempo de ouvir o que há lá dentro, de aceitar que até a natureza precisa parar. Como se ela dissesse: descanse você também. As flores não desabrocham, mas as raízes se fortalecem. Que essa seja uma estação onde você possa se dedicar ao cuidado, à calma e ao esperar, encontrando na fé e na oração o calor que emana de nosso Senhor. TV Evangelizar, ao seu lado em toda a estação. Salmo 57, versículo 2. Tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim. Por tua chaga, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu
amor, hoje somos curados. Querido povo de Deus, é sábado e eu quero convidá-los para juntos rezarmos o terço das Santas Chagas. Você que acompanha todos os dias, você que só está acompanhando hoje, vamos elevar a Deus a nossa prece, a esse Jesus que foi à cruz por amor, mas ressuscitou e vitorioso apresenta as suas chagas gloriosas de vida, de cura, de libertação. Vamos juntos rezar. Por favor, mande as suas intenções, 41 3221 6060. Você pode ligar, falar com os nossos atendentes, você pode entrar no aplicativo, você pode entrar nas redes sociais, 41 3221 6060. Rezemos o terço das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas deste sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na primeira dezena deste sábado, no terço das Santas Chagas, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levaram os perfumes que haviam preparados, encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas, cheios de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Coloquemos como intenção a nossa juventude. No mundo inteiro. Mas você tem na sua família alguns jovens? Lembre os nomes deles agora e rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus,
perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na segunda dezena do terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxar para fora, de tanto peixe que pegaram. Rezemos na intenção de todas as famílias que se encontram hoje desunidas. Mas eu quero rezar esta dezena pelos casais que estão em crise de relacionamento. Que haja diálogo, perdão e reconciliação. Por você, casal, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na terceira dezena do terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas.